Olá, minha gente, estou aqui novamente, certo, para mais um bloco. Bloco agora de questão, certo? Essas questões são atualizadas. A gente atrás na esperança de que a banca seja mantida para que vocês consigam ter um desempenho muito melhor do que aqueles no quais vocês já estão, certo? Lembrando que eu já expliquei algumas coisas sobre uma parte da sintaxe e agora a gente vai ver como a sua banca vai cobrar relacionado a isso, certo? Lembrando que a gente está estabelecendo a banca através do último edital, certo? Os conteúdos basicamente vão ser copia e cola, pelo menos em português, graças a Deus é copia e cola. E o que é que você, se a banca mudar, você só vai adaptar o conteúdo que eu dei para a nova questão, certo? Mas aí, sem muitas delongas, vamos começar. Lembrando que essas questões são todas atualizadas, certo? A maioria delas são 2022 e 2021. Mas aí eu já trouxe questões de CESP, tanto certo e errado como a BCDE, porque a gente precisa se basear na Polícia Civil de Pernambuco, estabelecendo uma requisição em relação à Polícia Civil da Paraíba e Polícia de Alagoas, que são as duas polícias que abriram agora em 2021 e 2022, certo? Então, tem a possibilidade de ser a BCDE, como também tem a possibilidade de ser certo e errado, como foi na Polícia Civil de Alagoas e a BCDE, como foi na Paraíba. Então, a gente tá meio que aguardando. Se for CESP, vai ser um dos dois termos, mas aí a gente já adapta relacionado ao último edital, certo? E aí, vamos lá para as questões. Ele diz assim, ó, que na oração, onde ainda abundam problemas crônicos do subdesenvolvimento, o termo problemas funciona como os núcleos do complemento do verbo abundam. Então, perceba que ele já diz quem é o verbo abundam. E aí eu já trago essa relação de quê? De que qual é, certo, o sujeito e o complemento. Você lembra que a gente fez a identificação através da oração? Então, você vai precisar fazer a mesma coisa nessa oração. Então, ele já deu o verbo. E aí, você vai perguntar quem ou o que é o verbo e você vai encontrar o sujeito. Vamos lá. Quem é que abundam? Aí você diz os problemas crônicos. Então, perceba que problemas crônicos, que problemas, na verdade, que é o núcleo, certo? A palavra núcleo, ele não é o quê? Complemento, ele vai ser sujeito, porque a pergunta que você fez ao verbo foi quem? Quem é que abundam? Aí você diz os problemas. Então, a partir do momento que você pergunta quem ou o que é o verbo, você não encontra complemento, você vai encontrar o sujeito. Percebeu como é fácil a jogada? É só você perguntar quem ou o que é o verbo, você descobre o sujeito e depois você procura o complemento. Então, essa questãozinha já estaria errada. Por quê? Porque o problemas, na verdade, não é núcleo de quê? Do complemento, e sim núcleo do sujeito, certo? Então, essa questão foi 2022. Essa daqui foi 2022, certo? Vamos para a próxima. Ele diz assim: no último período do primeiro parágrafo, as formas verbais tem e provém estabelecem concordância com o mesmo termo todas. Então, perceba que, na verdade, essa questão não é mais de sintaxe, sim de concordância, mas aí eu queria trazer para vocês a relação de concordância para que vocês entendessem que a parte de sintaxe, essa parte de concordância, é mais estabelecida pelo sujeito e o verbo, certo? É a concordância entre um termo e outro. E a partir do momento que o sujeito ele vai estar como? No singular, no masculino, no feminino, seja lá no singular ou no plural, o verbo vai precisar fazer concordância com ele também, certo? Então, é isso que a gente fala sobre a concordância, que é a regra geral. Claro que a gente tem as excepcionalidades, que são as 20 regras, certo, de concordância que a gente vai ver. Mas o que acontece? Essas regras excepcionais, elas são um extra, certo? Mas o que a banca mais cobra é essa relação de regra geral, que é o verbo fazendo concordância com o seu sujeito, certo? Então, o que é que ele estabelece aí? É só você encontrar o verbo e o sujeito, certo? Então, ele já falou aí que tem e provém, certo? Quem é que tem? Perceba que o tem aí tá com um acento circunflexo. Então, isso quer dizer que o que? Ele está no modo plural e que o sujeito dele precisa também estar no plural, certo? Então, quando você pergunta quem é que tem origem fora da Europa, eu respondo, todas. Todas aí é o quê? Não sei, certo? Todas, é todas. Perceba que você tem uma indefinição aí, mas não é porque você tem uma indefinição que você não tem um sujeito, certo? Se o sujeito está expresso, se ele está ali na oração, mesmo que ele traga um sentido indefinido, mas ele não é um sujeito indeterminado, ele vai ser um sujeito simples, porque o núcleo dele, a palavra está ali expressa, certo? Então, perceba que eu tenho todas como sujeito do verbo ter, assim do prover, certo? Quem é que provém predominantemente de regiões? Perceba que está subentendido que é
todas, certo? E esse todas deve estar retomando algum elemento anteriormente a isso, certo? Mas aí ele diz que tem e provém, estabelece concordância com o mesmo termo, que são todas, e tá correto, por quê? Porque o verbo vai estabelecer essa concordância com o seu sujeito, certo? Então, é basicamente isso. E na outra, ele diz assim, que ao toque brilhava o brilho da água deles. E ele diz, no terceiro período do primeiro parágrafo, o termo brilho funciona sintaticamente como complemento da forma verbal brilhava. E aí, de novo, você vai encontrar o sujeito, vai perguntar quem ou o quê, vai encontrar o verbo e o restante é o complemento. Vamos lá? Então, vamos lá. Brilhava. Quem era que brilhava? O brilho. Então, se você fez a pergunta ao verbo de quem ou o quê, você não encontrou o quê? O complemento, e sim o sujeito, certo? Então, perceba que está errada a questão, porque a banca afirma que o brilho, na verdade, não é complemento verbal, e sim sujeito, certo? Ele é o núcleo do sujeito, então a questão está errada, certo? Cuidado, porque muita gente erra as questões, porque pergunta quem é o quê, encontra o sujeito e, na verdade, diz que o sujeito é o complemento, certo? Não é porque o sujeito vem após o verbo que ele vai ser o complemento do verbo, não, certo? Cuidado. Vamos para a questão agora ABCDE, certo? Eu trouxe uma questão bem pequenininha, porque eu amo vocês, de verdade, de coração. Trouxe ela bem pequenininha, com um texto bem pequenininho, certo? Mas muita gente, quando vê essa questão, se assusta só pelo tamanho dela, mas ela é muito prática e muito fácil. E eu trouxe a vocês para que vocês tenham essa mentalidade de que não é porque assusta, certo, que é brabo, certo? Não é porque, vamos supor, eu tenho um cachorro super grande em casa, se você ver, você vai dizer que é um leão, mas o cachorro é mais doce do que meu Snoopy, que é bem pequenininho. Meu Snoopy é bem pequenininho, certo? Bem pequenininho mesmo, mas morde. E o grandão não morde. Então, perceba que eu tenho o quê? Quando a questão é muito grande, às vezes ela assusta quem tá vendo. Mas quando você vai esmiuçar e vai tentar resolvê-la, na verdade ela é muito prática, ela é muito fácil, certo? E aí é onde eu estabeleço isso. E aí ele diz assim, ó, que nas últimas décadas, que é o texto, não vou ler texto, certo? Porque é gramática. A gente só lê texto se fosse interpretação, como é gramática, a gente já vai direto para o que a banca pede. E ele diz assim, ó, o trecho, a escala dessa violência, no segundo período do primeiro parágrafo, exerce a mesma função sintática que o trecho. Aí a gente vai precisar saber o quê? Que trecho é esse? A partir da identificação, a gente vai precisar saber que tipo de função sintática. Quando a banca estabelece essa função sintática, ela está perguntando se ele é sujeito ou se ele é complemento, certo? E aí a gente vai precisar verificar. E aí vamos lá. Ele fala aqui, deixa eu ver se aqui tem algum trechinho, alguma coisinha para que a gente possa riscar, certo? Porque riscando fica muito melhor. Ó, eu encontrei aqui, deixa eu ver se vai. Vai. Vê só, ele diz assim, ó. No segundo período do primeiro parágrafo. Segundo período do primeiro parágrafo. Não sei o que. No Brasil, agravaram, tal. Ponto. Primeiro período, tá? Aí a escala, ele fala a escala dessa violência. Então, perceba que ele tá falando aqui disso, ó. A escala dessa violência, certo? Então, ele pergunta o que a escala dessa violência desempenha. Vamos lá. Vamos primeiramente encontrar o verbo, né? Porque a primeira coisa que a gente precisa é encontrar o verbo, certo? Então, a gente já encontrou aqui que é esse o quê? Limitou, né? Limitou. A escala dessa violência não se limitou, certo? E aí, eu trago pra você. Quem foi que não se limitou? E aí, você me responde. A o quê? A escala, né, assim? Então, aqui, ó, quando eu trago a escala, é o núcleo do sujeito, certo? Porque ele não tá preposicionado, certo? Então, cuidado, porque o sujeito, o verbo, ele vai fazer concordância com o núcleo do sujeito, e esse núcleo não pode estar preposicionado. E aí, ele vem acompanhado de quê? De um complemento nominal, que vai ser o complemento de escala, certo? Não é qualquer escala, é uma escala da violência. Então, perceba que eu tenho aqui o quê? Um complemento nominal, certo? Tudo isso aí vai ser sujeito. Então, perceba que, na verdade, ele quer o quê? Um elemento que traga uma relação de quê? De sujeito, né? Assim, então, vamos para as alternativas. Aí, ele fala aí, ó. Enclaves no seio dos centros urbanos. Último período do segundo parágrafo. Vamos lá. Vamos para aqui, identificar ambações, tal. A escolarização. Enclaves. Cadê tu? Aqui.
enclaves no seio dos centros urbanos ou na periferia das cidades, certo? Então, esse segmento aqui, perceba o último período do segundo parágrafo, é ele mesmo. Eles assim, ó, então vamos fazer a identificação do quê? Do verbo, certo? Vamos lá. Primeiramente, né, ele tá com vírgula. Tá vendo que eu tenho vírgula aqui? Essa vírgula, ela vai ser estabelecida por o quê? Por algum elemento, certo? E esse elemento, automaticamente, ele não pode ser o sujeito. Por quê? Porque quando a gente for ver pontuação, a gente vai ver que não existe vírgula entre sujeito, verbo e complemento, certo? Então, cuidado com isso. Quando vocês verem pontuação, vocês vão ver que isso aí, na verdade, provavelmente, isso vai ser... Isso mesmo, eu tenho aqui um verbo enclaves, certo? Enclaves. Enclaves é verbo? Vamos verificar. Quem enclava em algo? Não, né? Isso aqui, na verdade, é um nome, certo? Enclaves é o enclaves. Isso aí é um nome. Então, na verdade, aí no seio do centro urbano ou na periferia das cidades, você tem um complemento nominal, certo? Então, se é um complemento nominal, um complemento, certo? Aí não é alternativa A. Então, o A está o quê? Incorreto. Então, deixa eu passar aqui. A tá incorreto. Vamos analisar o B. Eles assim, ó. Com o aumento da violência urbana no primeiro período do primeiro parágrafo. Vamos lá? Vamos. Eles assim, ó. Primeiro período do primeiro parágrafo. Perceba que é aqui. Com o aumento da violência... Aqui. Com o aumento da violência urbana, certo? O que é que eu quero estabelecer para você? A primeira coisa aqui... Para você ter um sujeito, você precisa do verbo. E aí, quando eu tenho esse com o aumento da violência urbana, perceba que você não tem o quê? Verbo, certo? O com aí vai ser uma preposição, certo? Com é preposição. Eu tenho aumento que tá vindo aí acompanhado de um artigo, então o artigo causa uma substantivação, então aumento é um substantivo. E além disso, eu tenho violência urbana. Violência também vai ser um artigo, um adjetivo, um substantivo, misericórdia. Vai ser um substantivo porque está acompanhado de um artigo, certo? E urbana vai ser um adjetivo. Então perceba que não tem como, por quê? Porque aí eu não tenho o quê? Verbo. E além disso, a gente sabe que eu falei na letra A aqui, de imediato a gente já consegue identificar que o quê? Que o sujeito e o verbo, eles não podem estar separados por vírgula. E perceba que aí antes do com você tem o quê? Uma vírgula, certo? Então essa não seria alternativa por conta disso. Então cuidado com esse tipo de coisa. No outro ele fala assim, ó, uma série de mudanças que está no terceiro período do primeiro parágrafo. Encontramos o primeiro período, não foi assim, que foi aqui urbano. E aí depois ele estabelece o segundo período, vamos lá, tal, não sei o que do país. Terceiro período vai iniciar a partir daqui, nesse período. E ele diz assim, ó, nesse período, é uma série de mudanças. Houve uma pública e privada que provocou uma série de mudanças. Vamos lá. Então, ele está falando que uma série de mudanças precisa desempenhar o quê? Função de sujeito, certo? E aí, o que é que eu tenho aqui? O que provocou uma série de mudanças? Quem foi que provocou? O que? A gente vai estudar, a gente ainda não estudou, mas a gente vai estudar que o que ele também pode desempenhar a função sintática de sujeito, certo? O que ele faz retomada desse o, e esse o faz retomada de alguma coisa. O que provocou, o que foi que provocou? Nesse sentido, houve uma rápida expansão da pública e privada. Então, o que foi que provocou uma série de mudanças? Foi uma rápida expansão. Então, perceba que, na verdade, eu tenho aqui um núcleo, certo? Deixa eu até grifar aqui para que você compreenda. A gente vai ver isso. Eu sei que essa questão, às vezes, ela pode estar um pouquinho difícil, certo? Mas aí eu já quero acostumar você com esse nível que a banca traz. Não adianta eu trazer aqui um modo super nada a ver, porque a banca não vai cobrar aquilo, certo? Eu nem dou menos do que a banca cobra e nem dou a mais. Eu dou no mesmo padrão. Se ela cobra a questão difícil, eu dou difícil. Se ela cobra a questão fácil, então eu dou fácil, certo? Então, cuidado com isso. Eu não tô dando nada além. Essa questão aqui é SESC-Sebrasp, é atualizadinha, 2021 ou é 2022, certo? Então, voltando, ele fala assim, uma série de mudanças no terceiro período, tal. Aí ele fala aí, ó, o verbo provocou, tá vendo? O que vocês vão ver que ele desempenha uma função de quê? De pronome relativo. Esse pronome relativo, ele vai ser um anteposto, ele vai estar retomando um elemento, certo? Perceba que o elemento aí que ele retoma é uma rápida.
que uma rápida expansão, certo? O que foi que provocou uma série de mudanças? Uma rápida expansão. Então, eu tenho aí um o, certo? Que vai ser um pronome demonstrativo que está fazendo a retomada do termo uma rápida expansão. E, além disso, o que está retomando o o? Eu sei que parece embaraçoso, eu sei que parece muito difícil, mas não é. É tipo assim. O pronome, certo? Como a gente já havia estabelecido, ele precisa fazer a retomada de um elemento, certo? Ele faz a substituição do elemento. Lembra disso? A gente tem o pronome adjetivo, que ele vai acompanhar o nome, e a gente tem o substantivo, que ele vai substituir o nome. Então, é basicamente esse o e esse que são dois pronomes. O o vai ser um pronome demonstrativo e o que vai ser um pronome relativo. O que vai retomar o o e o o vai retomar uma rápida expansão, certo? Então, é basicamente só retomadas, que é para não causar uma repetição, certo? Então, basicamente, quem foi que provocou foi a expansão que está sendo retomada pelo que. Então, o que aí vai ser sujeito e uma série de mudanças vai ser o complemento do verbo, certo? Então, essa alternativa também não seria. E aí eu tenho a outra, ó, mudanças importantes na composição da população, último período do primeiro parágrafo, e aí a gente vem para cá, certo? Deixa eu pegar aqui o azul. Ele fala assim, ó. Cadê, meu Deus? Com a expansão, é isso? Não, mudanças ocorreram. Aqui, ó, ainda mudanças importantes na composição da população. Então, vamos lá. Perceba aí que eu tenho um verbo, certo? Que verbo é esse? Eu tenho um verbo aí, ocorreram, certo? Quem foi que ocorreram? O que foi que ocorreram? Mudanças importantes. Então, percebeu que eu fiz a pergunta ao verbo o quê? E essa pergunta o quê é para fazer o encontro de quê? Isso mesmo, amado, tá certo? Eu fiz a identificação de um sujeito, certo? Então, qual é a alternativa correta? Letra D, tá? Letra D, alternativa bem corretinha aí, bem bonitinha, certo? Mudanças importantes da composição vai ser o sujeito do verbo ocorreram, certo? Percebam que eles estão em concordância, o núcleo do sujeito aí vai ser mudanças, certo? Por quê? Porque eu tenho aí um substantivo, certo? Então, a alternativa correta é a letra D, certo? E aí eu tenho também o ciclo do crescimento da violência, que vai ser estabelecido no primeiro período do segundo parágrafo. Vamos lá para a identificação, certo? Deixa eu colocar aqui. Primeiro período do segundo parágrafo. Segundo parágrafo aqui. Primeiro período, tá bom. O ciclo do crescimento, aqui. O ciclo do crescimento da violência, certo? Ele pergunta se é sujeito. E aí a gente vai. Essas tendências da urbanização produziram inumeráveis consequências que agravaram, certo? Quem foi que agravaram? As consequências que está sendo retomada a mesma coisa do que, lembra? O que ele vai estabelecer uma relação de quê? De substituição. Ele está substituindo o termo que vem antes dele, que é consequências, certo? Então, consequências é estabelecida aqui pelo quê? Então, quem foi que agravaram foram as consequências, que o sujeito é o quê, certo? Que retoma consequências. E a partir disso, eu tenho o seu complemento, que vai ser o ciclo de crescimento da violência. Perceba porque quem agrava alguma coisa, e esse alguma coisa vai ser esse ciclo de crescimento da violência. Então, a alternativa correta vai ser a letra D, certo? Como eu disse a vocês, isso pode estar muito difícil, eu entendo, compreendo de verdade. Mas, infelizmente, é o que a banca cobra e o que a gente precisa aplicar aqui, certo? Então, tá aqui mais um bloco de questões, certo? Questões estabelecidas pelos termos essenciais da oração. E aí, eu espero de verdade que se você não entendeu, que se você... Na verdade, que eu sempre digo, né? Que existe uma diferença entre não entender, entre ter dúvida e entre compreender, certo? Às vezes eu tô falando aqui pra você, você não gravou pra si, mas você tá entendendo o que eu tô falando, certo? E na verdade essa compreensão e esse guardar desse assunto, desse material só vai vir com a persistência. Então você vai precisar tá lendo e fazendo muitas questões para que você consiga absorver isso, certo? Então dê o seu melhor, faça tudo. Eu sei que às vezes pode ser difícil, mas não é impossível, tá? Se não fosse impossível, não tinha ninguém lá no carro, certo? Então, dê o melhor de si que você vai conseguir chegar onde você deseja, certo? Cheiro no coração de vocês e até o próximo bloco.